Bom, vamos começar então mais um vídeo aqui para falar agora sobre intervalos melódicos, intervalos harmônicos e inversão de intervalos. Bom, então os intervalos melódicos são assim tocados, construídos, né, consecutivamente. São notas que são tocadas uma após a outra, né? Esses intervalos podem ser ascendentes e descendentes, ok? Ascendente, nós podemos ter então a nota mais grave indo para a nota mais aguda, dando uma sensação de subida, e podemos fazer o contrário, uma nota mais aguda indo para uma nota mais grave, dando a intenção então de subida. Ok? Vamos conferir então esses intervalos? Ok, então agora, para exemplificar, eu vou fazer então um intervalo ascendente e depois eu vou fazer o intervalo descendente. Ascendente, descendente. Mais uma vez, intervalo ascendente, né? Melódico, ascendente. Descendente. Lembrando que o ascendente ele tem essa ideia de subida e o descendente a ideia de descida. A subida porque vai para o agudo e descida porque vai para o grave, ok? Já os intervalos harmônicos são construídos por notas tocadas simultaneamente. Não é? Então, se eu tenho aqui um Dó e um Mi, e toco desta forma, eu tenho um intervalo harmônico. Né? Se eu pego aqui, por exemplo, um Ré e um Fá sustenido, né? Tocando desta forma, eu tenho um intervalo harmônico. Bom, então agora vamos falar de inversão de intervalo. Este processo acontece quando se troca a posição de direção das notas de um intervalo. Então eu tenho, por exemplo, aqui Dó e Mi, né? Eu posso fazer Dó e Mi nessa região, posso fazer Mi e Dó, posso fazer novamente o Dó e o Mi aqui, e para finalizar eu ainda tenho o Mi e o Dó aqui, né? Essas são as inversões. Posso fazer essas mesmas inversões mais para baixo no braço do instrumento, né? No caso da guitarra, mas essas são então as inversões que eu vou ter aqui, por exemplo, né? Uma outra característica da inversão de intervalos seria quando a gente pode fazer, então, uma segunda inverter para uma sétima, uma terça inverter para uma sexta, uma quarta inverter para uma quinta. Lembrando que dentro dessa característica, nós temos ali uma segunda maior que vai inverter para uma sétima menor, uma terça maior que vai inverter para uma sexta menor, uma quarta aumentada que vai inverter para quinta diminuta, e aí vai ter uma curiosidade bacana, e da quarta justa para quinta justa mantém, né, a natureza, né, ele continua sendo justo, ok? Então vamos lá. Se eu tenho aqui Dó, Ré, que é a minha segunda maior, e eu quero inverter para uma sétima menor, por exemplo, eu tenho a sétima de Dó, que seria ali, então, o meu Si, né? O meu Si natural, ele vai cair, então, para um Si bemol, ok? Quando eu tenho ali uma terça maior para uma sexta menor, eu tenho aqui o meu Mi, né? Que vai virar, então, a minha sexta maior tá aqui embaixo, que é um Lá, e vira um Lá bemol, ok? Essa vai ser a inversão. Quando eu tenho de uma quarta aumentada para uma quinta diminuta, é aí que está o segredo, né? Vamos pegar aqui, ó, a quarta justa. É um Fá. A minha quarta aumentada é um Fá sustenido, certo? Esse Fá sustenido da quarta aumentada é a mesma nota da minha quinta diminuta.
Então, quando inverte, ele mantém a mesma nota, ok? E quando eu tenho a inversão de quarta justa, né, aqui, ele inverte, ele vai ser, então, a minha quinta, né? E todos eles, então, podem fazer esse processo. Perfeito? Então, essas são as características de uma inversão de intervalos.